Eu peguei um projeto inteiro de rastreamento da Estação Espacial Internacional, instalei o Reversa nele, gerei as specs e deletei o projeto original. Depois eu pedi para o Reversa reconstruir tudo do zero, e o que aconteceu é que ficou absurdamente idêntico ao original. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso naquele código legado seu que tem mais de 10 anos, ou naquele código Vibe Code que você criou sem nenhum spec e sem nenhuma engenharia de software. O Reversa é um framework gratuito que já está disponível no GitHub e eu vou te mostrar agora. Bom, a coisa toda basicamente é o seguinte, eu tenho aqui o meu ISS Tracker, certo? Que é uma aplicação, tem todos os códigos dele aqui, eu vou mostrar já para você. Mas a ideia qual que é? Eu vou passar o ISS Tracker, vou instalar no ISS Tracker o Reversa. E eu vou pedir para os agentes do Reversa gerar todas as especificações do ISS Tracker. Só que eu vou fazer uma loucura aqui, cara. Eu vou apagar os códigos originais do meu ISS Tracker e vai sobrar somente as especificações do software. E a partir das especificações, conversando com o Cloud Code ou com o Codex ou com o Antigravity, vou gerar mais uma vez o ISS Tracker das especificações e a esperança é que ele saia exatamente igual. Muito bem, aqui está o GitHub do Reversa. Aqui embaixo, ó, você vai ter aqui a documentação em inglês, português e espanhol. Mas instalar o Reversa é muito simples. Na instalação, basta você executar esse código aqui, ó. Estou aqui na pasta do ISS Tracker, vou dar um dir aqui, ó, só para mostrar o diretório, né? Não tem nada do Reversa aqui dentro, beleza? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar esse comando aqui, ó, npx reversa install, certo? Vou copiar aqui, copiei, voltei, vou colar esse comando, executo, e você vai ver que o Reversa vai começar a ser executado. E o Reversa suporta todas essas engines aqui, ó, são esses agentes, né, de codificação. Eu vou dizer para ele instalar para mim no Cloud Code, no Codex e no Antigravity, beleza? Basta você mudar aqui com o seletor usando a barra de espaço. Deu Enter, a próxima pergunta vai ser quais os agentes que você quer instalar. Tem o de revisão, o de análise de interface, o de análise de banco de dados, o de tokens de design de temas e tudo mais. Tem esse reconstrutor, que é o que eu vou usar exatamente para reconstruir o ISS Tracker. Então eu só dou Enter aqui e continuo. Depois ele vai perguntar o nome desse projeto. Eu vou deixar padrão aqui mesmo. Agora ele vai perguntar qual é o meu nome. Eu vou dizer aqui, né? Sandeco. Vai perguntar qual é o idioma, eu vou deixar em português do Brasil, depois os documentos das especificações, vou deixar em português, e a pasta aonde vai ser salvo todas as especificações. O detalhe importante aqui é que o Reversa nunca vai te pedir uma chave de API da OpenAI, ou do Gemini, ou do Anthropic de forma nenhuma. O Reversa não tem autorização para apagar nenhuma pasta da sua aplicação, mas eu recomendo fazer como eu fiz. Eu tenho um GitHub e essa aplicação já está no GitHub salvo. Se houver algum problema, eu simplesmente restauro, beleza? Eu vou combitar junto com o projeto e as perguntas vou responder direto do chat, mas ele também pode perguntar em um arquivo de questões, beleza? E agora o Reversa já está instalado aqui, ó. Se eu der um dir mais uma vez, você vai ver que tem essa pasta aqui, Reversa, tá? E depois vai ter a pasta Reversa SDD para poder salvar as especificações. Agora eu vou usar o Cloud para poder trabalhar com Reversa dentro do nosso projeto. Para iniciar, basta escrever isso aqui, /Reversa, que ele vai criar um plano, né, para ele poder fazer a engenharia reversa de todo o software. E a execução da engenharia reversa vai ser passo a passo. Você vai comandando o Reversa, ok? Muito bem, ele escreveu aqui, ó, olá Sandeco, sou Reversa, eu vou coordenar a análise completa do ISS Tracker e gerar as especificações executáveis, pronta para o uso por agentes de inteligência artificial. A sacada aqui, pessoal, é exatamente essa, né? Você que tem um software que não tem especificações para ser executados por inteligência artificial, ou seja, você tem um software que foi feito só ali no Vibe Code, ou então é um software que já existe há mais de 10 anos, por exemplo, e você gostaria a partir de agora de usar inteligência artificial para evoluir esse software, você vai precisar de especificações, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um plano de exploração aqui, ó. Primeiro, a primeira fase é um reconhecimento, né? O Scout vai entrar aqui
na jogada. Depois, uma escavação profunda, uma análise mais profunda com o arqueólogo. Depois, uma interpretação de tudo que foi feito aqui para cima. Depois, a geração, que é a escrita das specs efetivamente. E, no fim, uma revisão para entregar as specs bem definidas. Além disso, eu tenho alguns agentes independentes, como o agente divisor, onde eu passo os prints da tela e ele vai documentar esses prints para mim. Também a parte de banco de dados, design system, onde ele vai extrair da aplicação as cores, fontes, tipografia e tudo mais. E um tracer sob demanda, quer dizer, à medida que você vai alterando, ele vai especificando. Beleza? Essa aqui é a ideia. Ele pergunta aqui se o plano está aprovado. Eu só vou dizer aqui, ó, continue. E agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura em todo o projeto. Bom, agora ele chegou no momento importante, que é o tamanho da documentação. Eu tenho 3 tamanhos que eu posso trabalhar com reversa. Ou o essencial, tá certo? Ou o completo, ou o detalhado. Para você escolher aqui a opção, basta você colocar o número, tá? Eu vou escolher aqui, nesse caso, essencial. Por causa do vídeo vai ser um pouco mais rápido, mas depois você, se for um projeto maior, um software que seja bem maior, você entra com completo ou detalhado, tá bom? Ok, agora ele vai para a fase de interpretação, certo? Onde nessa etapa tem 2 coisas essenciais. Primeiro, o detetive, que vai validar as regras de negócio, tá? E o arquiteto, que vai verificar a arquitetura simplificada do sistema. Só que eu vou fazer uma coisa aqui diferente, porque você tá vendo aqui, ó, que a gente tá rodando no Reversa no Cloud. Mas vamos supor que, de repente, os seus tokens estão meio que no fim. O que eu vou fazer aqui é abrir de novo, né, um terminal aqui, ou pode ser também o Anti-Gravity ou alguma coisa assim. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Codex, tá? Aqui no Codex, para eu continuar o que eu estava fazendo, basta chamar reversa. O Codex não tem o comando com a barra. Basta você colocar então o nome reversa, que vai dar certo, tá? O que vai acontecer? Quando ele chamar o reversa, ele vai chamar o agente principal. E aí no agente principal já vai estar os passos que o Cloud fez. Então você pode continuar em qualquer outra engine a sua análise em relação ao software que você quer extrair specs. Ele diz: Sandeco, bem-vindo de volta ao Reversa. O progresso atual está na fase de interpretação, porque ele já fez o reconhecimento e a escavação. Então, continuamos onde parando? Sim. Então você continua com o Codex. E agora você vai gastar os tokens do Codex, beleza? E você pode fazer isso com o OpenCode, você pode fazer isso com o Kiro, você pode fazer isso com o Windsurf, com o Cursor, pode fazer isso com o Anti-Gravity, qualquer engine você continua e você vai conseguir fazer todas as especificações do seu software também dessa forma. Olha aí, o Codex terminou a geração do plano, né? Para a especificação, para a escrita efetivamente. Na pasta do ISS Tracker, eu vou abrir aqui, ó, o Reversa SDD e tem esses arquivos que foram gerados aqui. Vou abrir a arquitetura então aqui, ó. Você vai ver que ele já analisou a arquitetura do software, dizendo o que o software tem. O Reversa traz essas escalas aqui que são interessantes, ó. Verde como confirmado depois da análise, amarelo como inferido, né? E vermelho é uma lacuna, ou seja, é algo que vai ser perguntado mais para frente para o usuário. Aí ele gera aqui, ó, a visão geral da arquitetura, né? Falando, né, que não tem banco de dados, que o front-end é um front-end estático, né? Que ele é servido pelo Fast API e tudo mais. Todos os detalhes aqui da arquitetura do sistema, beleza? Que é gerado a partir do Reversa. Agora, para continuar a escrita, eu quero voltar lá no Cloud Code, né? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ó, ainda está aberto, eu vou simplesmente dar um /reversa aqui, para que ele, né, atualize, né? Se atualize em relação ao plano, porque algumas coisas já foram feitas pelo Codex. E aí, a partir desse momento, é que eu vou pedir para continuar, para ele começar a escrever efetivamente a especificação do software. Veja que o Code, né, já me trouxe de volta aqui, né, bem-vindo de volta, e já fez todo o processo, né? Já está dizendo o que foi feito. Então foi feito o reconhecimento, a escavação, a interpretação, e agora estamos na fase atual, que é a fase de geração, tá? Na fase de geração é criado um plano de geração. Essa é a fase mais intensa do Reversa, porque ele vai documentar agora inteiramente o código. Isso pode consumir um pouco mais de token. Por isso que, às vezes, você pode fazer uma parte da documentação usando o Cloud Code, depois você continua com o Codex, depois você pode usar um pouquinho o Anti-Gravity, você pode dividir a tarefa
para você não consumir todos os seus tokens de um único engine, tá certo? Ele vai perguntar aqui para continuar de onde paramos, eu vou só dizer que sim, mais uma vez, e ele vai agora criar esse plano para começar a escrever e vai parando para a gente poder continuar. O agente de escrita, ele gerou essa pasta aqui, ó, SDD, tá? E nessa pasta aqui tem as especificações mais importantes do ISS Tracker. Uma delas é essa aqui, ó, ISS Service, que é o serviço responsável por obter a posição atual da Estação Espacial Internacional. É nesse serviço que o ISS vai buscar. Então ele documentou tudo aqui para a gente, ó. Até as regras de negócio, está tudo documentadinho aqui, e os fluxos principais e fluxos alternativos do sistema para o ISS Service. Um outro serviço importante aqui é o serviço da posição do Sol, porque, queira ou quer não, a gente tem que mostrar a Terra lá bonitinha, né? Com o Sol no lugar certinho. Ele é um serviço responsável por calcular o ponto solar atual, tá certo? E aí você vai ver a Terra toda bonitinha lá, com o Sol no lugar certinho. Ok, a geração das specs básicas foram concluídas aqui. Ele fala das 4 specs que eu mostrei para vocês e agora diz que a fase é a fase da revisão. Mas antes da revisão, eu quero fazer uma outra coisa. Tá vendo que tá aqui a tela, né, da Terra com a ISS aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu quero passar essa tela para o Reversa poder reconhecer como é a tela do ISS Tracker. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Windows Shift S e eu vou copiar a tela aqui. Já copiei, volto agora do Cloud Code e vou dizer o seguinte, ó, /reversa, e eu vou escolher aqui o visor. E nesse visor eu vou simplesmente dar um Alt V que eu colo a tela para ele. E o visor vai analisar essa imagem como sendo um requisito de software. Então, se o seu software tem várias telas prontas, é legal você tirar os prints da tela e passar para o Reversa documentar, beleza? Muito bem, o visor já analisou a tela para a gente aqui, já tem uma série de coisas, né, que ele definiu para a gente. Agora, o próximo passo é o seguinte, eu quero salvar as cores, os textos, eu quero salvar a tipografia que está no ISS Tracker. Como é que eu faço isso? Então, você vem aqui, Reversa, e agora eu vou selecionar esse agente aqui, ó, Design System, que ele extrai e documenta o sistema de design do projeto legado, como paleta de cores, tipografia, espaçamentos, tokens e composições. Então, quando eu der aqui, ó, o Design System, o que ele vai fazer agora é buscar tudo que tem de cores e que vai deixar bonitinho a tela lá com o ISS Tracker. Olha isso, pessoal, o agente Design System já terminou aqui, criou aqui, ó, a paleta de cores, tipografia, escalas de espaçamento, tabela de tokens aqui e também o design system completo do sistema, tá? Então agora o próximo passo qual é? Chamar o revisor com /reversa reviewer. E agora ele vai fazer toda a revisão das especificações que foram geradas, dando maior segurança naquilo que vai ser gerado em termos de informação. Olha só, quando a revisão termina, ele cria 2 arquivos basicamente. O questions, certo? E o Confidence Report. No Questions vai ter as perguntas que ele vai fazer para você em relação ao projeto. E ele vai colocar aqui lacuna só com vermelho. E aí basta você responder, né, alguma coisa que ele perguntou aqui para você dentro do próprio arquivo. Aí você volta no Reversa e diz, já respondi as perguntas do Question, entendeu? E aí ele vai atualizar tudo para você. Todos os artefatos agora aqui foram atualizados, está tudo pronto, a documentação do ISS Tracker está concluída. Ele fala aqui que o próximo passo natural é usar o Constructor, mas eu tenho software ainda. O que eu vou fazer agora é aquela loucura. Eu vou apagar o software e vou pedir para recriar o software. Vamos lá? Olha só, todos esses arquivos que eu selecionei aqui são os arquivos do software. Os outros são o que o Reversa criou, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Shift Del. Oh, meu Deus do céu, será que eu faço isso? Eu vou apagar todos eles, tá? O sistema agora tá perdido. Aqui deu um errinho porque o software tá rodando, né? Tem que fechar aqui primeiro, ó. Tem que fechar aqui primeiro para depois pedir para atualizar. Então, fechei aqui, mandei apagar e agora tudo está deletado. O que eu tenho que fazer agora é voltar aqui no Reversa. Bom, agora é chamar o Reversa Reconstrutor. O que ele vai fazer? Ele vai ler todas as specs, todos os detalhes e reconstruir do zero
toda a aplicação. Vamos lá. Ok, olha o que o reconstrutor criou. Ele criou um plano para poder reconstruir o software todo, tá? E dividiu em 6 tarefas. Agora, o que é mais interessante é que ele começa as tarefas de baixo para cima. Primeiro ele coloca as coisas, as dependências, né? As coisas mais básicas, como banco de dados e serviços, nas primeiras partes do software, e depois ele vai subindo tudo até chegar no front-end. Ou seja, a definição é sempre bottom-up, tá? Isso faz parte da engenharia de software, beleza? Então, ele vai começar a construir e vai pedir para você uma série de autorizações. Você pode construir passo a passo, você não precisa construir tudo de uma vez só, tá? E além disso, você pode dividir a construção com outras engines, como eu já mostrei, usando o Antigravity ou lá o Kiro, ou você pode usar o Codex, alguma coisa assim. Então, você pode dividir a construção com softwares diferentes, tá? Com agentes de inteligência artificial diferentes. E agora ele construiu aqui, ó. Eu já fui dando os meus OKs, continue. Todo esse processo aqui é exatamente a construção do ISS Tracker completo, tá bom? Aqui embaixo eu vou pedir para ele fazer mais uma coisinha. Vou dizer para ele, ó, adicione a palavra reversa ao ISS Tracker no front-end, porque eu quero mostrar que realmente foi o reversa que fez, beleza? Muito bem, agora é a hora da verdade, né? Tá aqui agora, ó, ele falando que incluiu a palavra reversa ao ISS Tracker. O que eu vou fazer aqui então, eu vou sair aqui do Cloud Code e aqui fora eu vou fazer o seguinte, vou dar uv run main.py para poder executar o programa da ISS, beleza? Depois vou abrir aqui, ó, o servidor já está rodando na porta 8000. Vou abrir o servidor então. Aqui no browser eu vou colocar aqui, ó, localhost 8000 e cara, ficou igual. Tá carregando aqui, ó. Tá carregando o tracker, tá carregando, carregou. E agora, onde tá a ISS aqui? Vamos procurar, vou girar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ela tá bem aqui assim, tá vendo? Ó, ISS Tracker. Então, ó, olha que legal, tá em cima do mar. E, cara, você vê que ficou exatamente igual, né? Exatamente igual. Por quê? Porque, como eu passei também os prints da tela, né? A inteligência artificial tem essa ideia de como é que vai ser feito, tá bom? Eu fiz isso mais para provar para vocês, pessoal, que é possível, né? A partir da especificação, criar um software, né? Muito bem feito. E a ideia é que você, se você tiver algum software legado ou já construiu alguma coisa com Vibe Coding, sem engenharia de software, você passa o reversa nesse código e daí para frente você pode continuar a criar o seu software ou aumentar o seu software com engenharia de software para valer. Bom, pessoal, agora é com você. Baixe o reversa nos seus projetos. Pegue um projeto de teste pequenininho, baixe o reversa, crie todas as especificações para você tomar confiança no framework e nas coisas que ele faz, beleza? Testem, me deem feedback lá no GitHub que eu espero por você. E aí faz o seguinte, compartilha também bastante aí o reversa, o GitHub com o pessoal. É totalmente gratuito, não exige chave de API e você pode trabalhar com qualquer inteligência artificial, com qualquer agente de programação aí que você queira, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.